Diferença entre o que a divina vontade faz no céu e o que faz na terra, na alma em que vive. Ela faz uma nova criação, o que são os atos feitos na divina vontade, representados nas ondas altíssimas e eternas de um mar em tempestade. 15 de fevereiro de 1925. Estava a abandonar-me toda na santíssima vontade de Deus. E neste total e pleno abandono sentia em mim um novo céu, um mar todo divino que me infundia uma nova vida. E o meu sempre amável Jesus, movendo-se no meu interior, parecia-me que estendia os braços para receber-me e esconder-me nele, e para colocar-me sob este novo céu da sua vontade, que com a sua graça em mim se havia formado, e eu, com grande contentamento, respirava o ar balsâmico e doce da sua santíssima vontade, e tomada de estupor disse: Amor meu, meu Jesus, como é belo o céu da tua vontade, como é bom estar sob ele. Oh, como é refrescante e salutar o seu ar celeste. E Jesus, estreitando-me mais forte a si, disse-me: Filha da minha vontade, cada ato na minha vontade é um novo céu que se estende sobre a cabeça da alma. Um mais belo que o outro, o ar desses céus é divino e traz consigo santidade, amor, luz, fortaleza e contém todos os gostos reunidos. Por isso, sente-se balsâmico e doce. A minha vontade no céu é confirmadora, beatificante, felicitante e penetrante em toda parte, transformando e divinizando tudo em si. Em vez disso, na alma que possui esses novos céus da minha vontade na terra, ela é operante e, enquanto opera, deleita-se em estender novos céus. Assim, a minha vontade trabalha e opera mais na alma viandante do que na Jerusalém celeste. Lá as obras dos santos estão cumpridas, nada mais lhe resta a fazer. Aqui, porém, a minha vontade tem sempre algo a realizar na alma em que reina. Por isso quer tudo para si, nem quer deixar ato algum à vontade humana, porque quer fazer muito. E a cada ato que se cedesse à vontade humana, faltaria estender um céu a mais, e seria uma sua obra a menos. Ah, tu não sabes o que acontece na alma quando ela dá à minha vontade toda a liberdade de operar nela, e a alma opera na minha vontade. Imagina o mar, quando as ondas se agigantam tão fortes e altas que sua força transporta não só as águas, mas também os peixes para o alto, de modo que, naquelas ondas, vence os peixes, elevados pela força da tempestade, pela qual saíram do fundo do mar, da sua morada cotidiana, para se elevarem ao alto junto com as ondas. As ondas os arrastaram, e eles não puderam resistir à sua força, enquanto, sem a força das ondas, não saberiam sair do seu leito.
Oh, se o mar tivesse uma força sem limites, faria sair toda a água do seu leito, formando ondas altíssimas e arrastando nelas todos os peixes. Mas o que o mar não pode fazer, por ser limitado na sua força, falo à minha vontade. Ao fazer seus os atos da alma, operando nela, forma ondas eternas, e nelas arrasta tudo, e vê-se nessas ondas o que fez a minha humanidade, as obras da minha celeste Mãe, as de todos os santos e tudo o que realizou a própria divindade. Tudo é posto em movimento. A minha vontade é mais do que mar. As nossas obras e as dos santos podem ser semelhantes aos peixes que vivem no mar. Quando a minha vontade opera na alma e também fora dela, tudo o que há nela se move, se eleva, se ordena para repetir-nos a glória, o amor, a adoração. Passa diante de nós como em revista, dizendo: somos obras tuas, grande és tu e poderoso, porque assim tão belas nos fizeste. A minha vontade encerra tudo o que é belo e bom, e quando opera, nada deixa para trás, para que naquele ato nada falte do que é nosso, a fim de que seja completa a nossa glória. E nada há de se admirar, porque é o operar eterno que se desenvolve na alma. Por isso, o operar na minha vontade pode chamar-se onda eterna, que arrasta céu e terra como num só ponto, e depois se difunde sobre todos, como portadora de um ato divino. Oh, como se rejubila o céu quando vê operar na alma a vontade eterna, porque, estando confirmadas as suas obras na divina vontade no céu, vem correr as suas obras naquele ato divino, e sentem duplicar-se a glória, a felicidade, as alegrias. Por isso te recomendo, já que és a pequena filha do meu supremo querer, que cada teu ato o deixes à mercê das ondas eternas do meu querer, a fim de que, chegando essas ondas aos pés do nosso trono no céu, possamos confirmar-te sempre mais como nossa verdadeira filha da nossa vontade, e possamos conceder-te rescritos de graça em favor dos teus irmãos e nossos filhos. 15 de fevereiro de 1925. A oração de Jesus foi sempre pelo cumprimento universal da vontade do Pai. Assim, ele abriu as vias de comunicação entre a divina vontade e a vontade humana, fechadas pelo pecado. Quais são essas vias na natureza humana? 22 de fevereiro de 1925. Eu pensava no santo divino querer e rogava ao meu amável Jesus que por sua bondade me desse a graça de, em tudo, cumprir a sua santíssima vontade. Tu que amas e queres que ela se realize, ajuda-me. Assiste-me e alimenta-me a cada instante com esse teu querer em mim, para que nenhuma outra coisa possa ter vida em mim. Ora, enquanto rezava, o meu doce Jesus moveu-se no meu interior e, estreitando-me forte contra si, disse-me: filha minha,
Como fere o meu coração a oração de quem busca apenas o meu querer. Sinto o eco da minha própria oração, que fiz quando eu estava na terra. Todas as minhas orações se reduziam a um único ponto: que a vontade do meu Pai, tanto sobre mim quanto sobre todas as criaturas, se cumprisse. Foi a maior honra para mim e para o Pai Celeste, que em tudo eu fiz a sua santíssima vontade. A minha humanidade, ao fazer sempre e em tudo a vontade do Eterno, brilha entre a vontade humana e a divina, as vias fechadas pela criatura. Deves saber que a divindade, ao criar o homem, formou tantas vias de comunicação entre o Criador e a criatura. Via eram as três potências da alma. A inteligência via para compreender a minha vontade, a memória via para recordá-la continuamente. A vontade, entre essas duas vias, formava a terceira via para alçar voo na vontade do seu Criador. A inteligência e a memória eram o sustento, a defesa, a força da via da vontade, para que ela não vacilasse, nem à direita nem à esquerda. Via era o olho para que pudesse contemplar as belezas e riquezas que há na minha vontade. Via o ouvido para que pudesse ouvir os chamados, as harmonias que há nela. Via era a palavra na qual pudesse receber o contínuo fluir da minha palavra fiat e os bens que o meu fiat contém. Via eram as mãos, porque ao elevá-las nas suas obras, na minha vontade, alcançaria a unificação com as obras do seu Criador. Via os pés para seguir os passos do meu querer. Via o coração, os desejos, os afetos, para encher-se do amor da minha vontade e repousar nela. Vês, pois, quantas vias há na criatura para vir à minha vontade, desde que ela o queira. Todas as vias estavam abertas entre Deus e o homem, e em virtude da nossa vontade, os nossos bens eram seus. Afinal, era nosso filho, nossa imagem, obra saída das nossas mãos e do sopro ardente do nosso seio. Mas a vontade humana, ingrata, não quis gozar dos direitos sobre os nossos bens que nós lhe demos, não querendo fazer a nossa vontade, fez a sua, e ao fazer a sua, pôs trancas e portões nessas nossas vias, restringindo-se ao mísero círculo da sua vontade. Desviou-se da nossa e andou errante no exílio das suas paixões, das suas fraquezas, sob um céu tenebroso, carregado de tempestades e trovões. Pobre filho, em meio a tantos males queridos por ele mesmo. Assim, cada ato de vontade humana é uma tranca que se põe diante da minha. É um portão que se forma para impedir a união dos nossos quereres e a comunicação dos bens entre o céu e a terra é interrompida. A minha humanidade, compadecendo-se e amando com amor infinito o homem, ao fazer em tudo a vontade do meu Pai, manteve integralmente essas vias e impetrou a graça de remover as trancas e quebrar os portões
que a vontade humana havia formado. Assim abriu novamente as vias. Quem quer vir à minha vontade, para restituir-lhe os nossos direitos desejados com os quais criamos o homem. As vias são necessárias para facilitar-lhe o caminho, são meios para que, com frequência, faça uma visita à sua pátria celeste e, conhecendo como é bela a sua pátria e como nela se é feliz, a ame e aspire a tomar posse dela. Assim vive desapegado do exílio. Essas vias na criatura eram necessárias para que, com frequência, ela subisse à sua verdadeira pátria, a conhecesse e a amasse. E é sinal de que a alma está nessas vias, se ama a sua pátria celeste, se colocando-se a caminho da nossa vontade, faz nela as suas visitinhas. Isso é também um sinal para ti. Não te recordas de quantas vezes tomaste o caminho do céu, penetraste nas regiões celestes e, fazendo a pequena visita, o meu querer te fazia descer novamente ao exílio, e tu, amando a pátria, o exílio te parecia feio e quase insuportável. Mas esse amar a pátria, esse sentir a amargura de viver no exílio, era um bom sinal para ti que a pátria é tua. Vê, até nas coisas terrenas acontece assim. Se alguém possui uma grande propriedade, logo forma uma via para ir, com frequência, visitá-la, gozá-la, tomar os bens que há nela, e enquanto a visita, ama e a leva no próprio coração. Mas, se em vez disso não forma uma via, nem jamais visita sua propriedade, porque sem via ela é quase impenetrável, nem sequer fala dela, isso é sinal de que não a ama e de que despreza os seus próprios bens. E embora pudesse ser um rico, por sua má vontade é um pobre, que vive na mais desolada miséria. Eis porque, ao criar o homem, a minha sabedoria quis formar as vias entre mim e ele, para facilitar-lhe a santidade, a comunicação dos nossos bens e a entrada na pátria celeste. Não basta que a alma não tenha em si trevas, isto é, o pecado. Ela deve chegar a possuir a luz divina completa, que é Deus, a verdade eterna. Esse agir interior na vontade divina está na alma. É necessário acrescentar novos atos, conexões vivas, para que essa luz aumente. 1 de março de 1925. Eu me sentia profundamente amargurada pela perda do meu doce Jesus. Oh, como lamento o meu passado, quando sua amável presença tornava feliz a minha pobre existência. Mesmo no meio das mais duras provas, o meu pequeno leito era para mim um pequeno paraíso. Eu me sentia rainha junto do meu amável Jesus, dominadora de mim mesma, e com o contato contínuo com ele, sentia-me como dominadora do seu próprio coração divino. E agora, como mudou a minha felicidade? Ao contrário, cada vez que o procuro e não o encontro, uma infelicidade me envolve, me arranca um ato de vida, porque só Jesus é a minha vida.
e sinto ainda mais vivamente as penas do meu duro exílio. Oh, como é verdade que não são as penas que tornam infeliz a criatura, mas sim o bem querido e não encontrado. E enquanto lhe dizia: tem piedade de mim, não me abandones, vem, surge na minha pobre alma, imersa nas águas amargas da tua privação. Senti que o meu bem-amado, a minha doce vida, se movia no meu interior e, lançando-me os seus braços ao pescoço, disse-me: minha filha, eu olhei, e ele saía de um fundo de luz, e à medida que estendia os braços, a luz se estendia atrás dele. Mas aquela luz não era ainda completa. Via-se o vazio na própria luz, e embora não houvesse trevas, percebia-se o vazio, como se fossem necessários outros filamentos de luz para tornar mais completa aquela luz, tornando-a mais intensa, mais forte, mais resplandecente. À vista de Jesus, senti-me ressuscitar da morte para a vida. Suas palavras, minha filha, transformaram naquele instante a minha infelicidade, porque estar com Jesus e ser infeliz é impossível. No máximo, pode-se estar com Jesus padecendo nas penas mais atrozes, mas infeliz jamais. Aliás, parece que a infelicidade, se está na alma, foge da presença de Jesus e dá lugar à felicidade que ele traz consigo. Então, retomando suas palavras, disse-me: filha minha, coragem, não temas, não há trevas em ti, porque o pecado é trevas e o bem é luz. Não vês que saí de um fundo de luz dentro do teu interior, mas sabes tu o que é essa luz? É todo o teu operar interior que realizas. Cada ato a mais que fazes é um fio a mais da tua vontade, que se liga à corrente da luz eterna, e esse fio se converte em luz, de modo que, quanto mais atos fizeres, acrescentando outros fios, mais completa, mais forte, mais resplandecente se tornará essa luz. Portanto, o que fizeste é a luz que vês. O que ainda te resta a fazer é o vazio que percebes na mesma luz. E eu estarei sempre no meio dessa luz, não só para fruí-la, mas para ligar os fios da vontade humana à corrente da luz eterna, porque o princípio, o fundamento, a corrente da luz sou eu. Mas sabes tu o que é a verdadeira luz? A verdadeira luz é a verdade conhecida, abraçada, amada e posta em prática pela alma é a verdadeira luz, que a transforma em luz e a faz gerar dentro e fora novos e contínuos partos de luz. E essa verdade forma a verdadeira vida de Deus na alma, porque Deus é verdade e a alma está ligada à verdade. Aliás, a possui. Deus é luz e ela está ligada à luz e se alimenta da luz e da verdade. Porém, enquanto eu alimento a alma de verdade e de luz, ela deve manter aberta a corrente da sua vontade para receber a corrente da comunicação divina. Do contrário, pode suceder como a corrente elétrica. Não basta ser uma corrente elétrica, nem enviar a luz. São necessários preparativos para recebê-la e mesmo assim
Nem todos recebem a luz do mesmo modo, mas segundo as lâmpadas que possuem. Quem tem uma, recebe uma luz. Quem tem 10, recebe luz para 10. Se as lâmpadas contêm mais filamentos condutores, vêm-se mais completas de luz. Se contém menos, ainda que o interior do vidro esteja vazio, a luz é pequena e, embora a corrente que chega possa oferecer mais, não a recebe porque falta a força da eletricidade na lâmpada para acolhê-la. Por isso é necessária a corrente celeste que quer dar e a corrente humana que se abre para receber. E conforme fores agindo, acrescentarás outros fios para tornar mais completa a luz que quero encerrar em ti. Livro do Céu, volume 17. Escrito, serva de Deus, Luísa Picarreta, pequena filha da Divina Vontade.